Olá a todos, começa agora o podcast Mentes Femininas. Sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre temas bastante significativos. Vamos começar a falar sobre violência doméstica e feminicídio, vamos falar também sobre dependência emocional e vamos falar sobre a luta da mulher negra. E para isso tenho aqui no meu espaço, no nosso estúdio, convidadas super especiais que eu começo a cumprimentar e apresentá-las. Tenho comigo a doutora, que é a advogada Carla Fabiani. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada. Um prazer estar com vocês. Temos também conosco a esteticista Cristal Barbosa. Seja bem-vinda, Cristal. Querida. E temos também conosco a pastora missionária, e terapeuta também emocional, pastora Railda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço, pelo convite. A violência doméstica é definida como um padrão de comportamentos abusivos que incluem uma variabilidade de maus-tratos físicos, sexuais e psicológicos. Apesar de serem definidas por vários subuniversos dentro da violência doméstica, a realidade comprova que as mulheres ainda continuam a ser o maior grupo onde se verifica o maior número de situações de violência. Então, eu vou começar por questionar e dirigir essa pergunta à doutora Carla Fabiani. Quais são os passos, de fato, que precisamos seguir para minimizar essa estatística? Um dos primeiros fatos que... Bom dia ou boa tarde, né? Não, pode só... Um dos primeiros fatos que a gente fala muito é a conscientização. E é essa mulher se reconhecer como violentada, como vítima de uma violência. Quando a gente fala de violência, a gente fala muito de violência física, mas a gente esquece que antes da violência física, essa mulher já sofreu violência moral, violência psicológica, porque essas sim são devastadoras. Quando ela é violentada fisicamente, na verdade ela já perdeu as forças lá atrás, pelas consequências da violência psicológica e da violência moral que ela sempre sofreu, Então, uma das primeiras partes é a conscientização, de se reconhecer como vítima dessa violência que muitas mulheres não se reconhecem, devido à própria dependência emocional, financeira. A dependência financeira é um divisor de águas entre vida e morte de uma mulher, entre a felicidade e a infelicidade em um casal. Então, é uma das primeiras partes. Talvez seja uma das partes mais difíceis. É esse reconhecimento. Por a gente ter o patriarcado, a violência como forma estrutural do machismo, então fica muito difícil para as mulheres se reconhecerem como vítimas. Muitas vezes elas são vítimas de violência, mas elas que se envergonham de serem a vítima de violência, quando na verdade a vergonha não teria que estar com elas, Então isso é um fator preponderante muito forte. Sim, mas hoje nós vemos que, apesar de ter essa divulgação toda na luta, o combate contra a violência doméstica, por exemplo, a estatística fala que só no primeiro semestre aqui de 2023 no Brasil, mais de 706 mulheres já sofreram o caso de agressão, ou seja, o número não diminuiu, não tem minimizado, apesar de toda a divulgação, de todas as identificações. E a doutora falou algo muito, muito importante, que é a questão de reconhecer um abuso. E eu queria perguntar para a Cristal se, de alguma forma, você entende sobre a importância desse reconhecimento como mulher. Como, de fato, uma mulher consegue, por exemplo, vamos falar assim, de mulheres que talvez não tenham um conhecimento cabível sobre o que é um abuso, sobre o que é um maltrato, porque elas entendem, na sociedade em que nós fomos criadas, que é bom quando o homem te trata com rigidez, por exemplo. Porque há mulheres que até romantizam
esse maltrato como algo carinhoso, como algo romântico. Então, o que que você pode nos falar sobre isso, Cristal? Aissa, eu entendo o seguinte, que as mulheres elas estão no nível de permissão baixo. Embora elas não tenham um conhecimento talvez adequado do que aquela situação é um abuso, mas quando você permite ser tratada dessa forma, você entende que você só merece aquilo. Então, quando você começa a trabalhar o seu merecimento, certo? O seu padrão de receber, de cultivar aquele relacionamento, você, mesmo que não tenha um conhecimento escolarizado, formal, mas o seu consciente, o seu subconsciente, ele vai entender que você merece mais. Então, não podemos naturalizar a brutalidade. Então, ser tratada com agressividade, ser tratada com rispidez, como a própria doutora falou aqui, Carla Fabiani, devido à nossa cultura patriarcal, as pessoas entendem isso como uma normalidade, como um padrão de normalidade, mas não é. A mulher, ela merece ser bem tratada e ela precisa comunicar isso, mesmo que ela não tenha ainda uma consciência real do que seja aquilo, mas ela precisa aprender a comunicar. Não, isso aqui eu não quero ser tratada dessa forma. E se ela notar que isso está se repetindo, ela precisa também ter a consciência de que aquilo ali não é um bom ambiente, né? Aquela relação não é positiva para ela. Pastora Railda, e também terapeuta, acredita que dentro disso que Carla Fabiani e Cristal comentaram, acredita também que o aumento desses casos deve-se à redefinição social que estamos atualmente, a troca, a inversão de papéis. Hoje em dia tem muito isso, essa questão da mulher, né, se empoderar, que não é ruim. E existe esse meio de competição, querendo ou não, na sociedade atual. O que a pastora pode nos falar sobre isso? Como pastora, falando, nós sabemos que, como a palavra do Senhor diz, né, que a mulher, ela tem essa submissão. Como nós estamos começando, né? A submissão, ela quer dizer que é uma missão. É uma missão para o homem e para a mulher. Né? Não é uma competição, não tem que ser um relacionamento, ele não tem que ser baseado em competições. Por quê? Porque, como a doutora e como o Cristal falou aqui, que nós temos nosso espaço. O homem tem o espaço dele, a mulher também tem o espaço dela. E muitas vezes há essa inversão de valores. Isso começa desde o princípio, né? Nós vamos ver que como está se perdendo os valores dentro de casa, como está se perdendo os valores, biblicamente falando. A mulher, ela que era aquela mulher que era aquela coisa de submissão para o homem, aquela coisa cativa do homem, né? Ela agora está ocupando um espaço na sociedade, um espaço muito elevado, aonde a mulher tem que sair para trabalhar, a mulher tem dupla, tripla jornada, que nós sabemos, mulheres que trabalham, que estudam, fazem faculdades, mulheres que estão nas igrejas, as mulheres estão ocupando o espaço aonde, né, nós estamos vendo mais mulheres do que homens. Então, começa a ter essa competição, né, entre os dois no relacionamento, aonde nós sabemos que, pela palavra de Deus, a submissão é uma missão. A mulher, ela é ajudadora do homem. Ela é ajudadora. Então, o homem em si, certos tipos de homens, né, eles não querem reconhecer isso em uma mulher, que a mulher está ocupando o espaço dele. Então, muitas vezes, essas mulheres são violentadas. Verdadeiramente, como a doutora falou, primeiro começa a violência psicológica. O fato do homem chegar a agredir a mulher fisicamente, primeiro teve uma agressão psicológica. Ela foi chamada de burra, ela foi chamada de idiota, ela foi chamada de você não consegue, você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. O clássico. O louca. clássico. Tem o clássico. Você está louca. Você está louca. Ela é você louca. não. É um clássico, isso, gente, do machismo. do machismo. Essa mulher é louca. Ou Isso. você está desequilibrada. Exato. Desequilibrada. E com isso, né, na terapia, quando nós vamos pegar esses casos, que vem muitas mulheres machucadas, mulheres que vêm arrasadas, primeiro com um psicológico, eu estava falando ali, agressão física, ela traz umas marcas no corpo,
Mas a agressão psicológica, ela deixa marca na alma da mulher. E essa alma fica machucada. Essa alma, ela precisa de um tratamento, ela precisa de uma ajuda. E muitas vezes o outro não dá essa ajuda, não dá esse suporte que deveria dar. Há pouco a Cristel falou sobre uma questão muito pertinente: identificar como queremos ser tratada. Isso é uma das coisas que nós estávamos a abordar antes de começar o programa. E eu queria saber da doutora Carla Fabiani, como de fato uma mulher que não teve uma representatividade paterna positiva pode escolher como ela quer ser tratada. Porque, por exemplo, alguém que teve aquela referência paterna de bom trato, ela tem como identificar o que é bom e o que é mal. Mas aquela mulher ou aquela menina ou essa adolescente que não teve oportunidade de crescer com essa mesma estrutura, como essa mulher pode ter base para escolher, não, esse é ruim para mim e esse é bom para mim? Olha, a gente sabe que a questão da educação é muito importante, né? Quando a gente fala da mulher conseguir descobrir, já que ela não teve, porque a maioria de nós, né, a nossa geração, não teve, de fato, né? A referência que eu tive de meu pai é também de um homem agressor, é também de um relacionamento abusivo, entendeu? Eu sou fruto de um relacionamento abusivo. E, assim, meus avós, meu avô respeitava bastante a minha avó, porém não deixavam de ter um relacionamento abusivo. Tanto que eu brinco muito na minha casa, eu brinco com meus filhos, com as pessoas que me conhecem, que meu avô tinha uma frase clássica, né? Abaixo de Deus, quem manda em você sou eu. Meu Deus do céu. Eu cresci ouvindo isso. Ouvindo isso. Entendeu? Uhum. Até hoje, até os dias de hoje, eu tenho contatos com pessoas mais velhas que insistem em afirmar, não, como é que é a inteligência, o pensamento, o juízo. O juízo da mulher está no meio das pernas. Estamos no século XXI. São ditados que vêm de longas e longas datas. Então, eu acho que desmistificar essa questão da violência e do abuso é um trabalho muito maior do que só informar. Muito. E cabe também, Aissa, a gente pontuar que isso não é uma questão exclusiva de uma classe que não tem acesso à educação ou à informação. Uhum. Porque a gente precisa desmistificar isso. Não, aquela classe ali, ela não tem, então por isso ela está passando por aquela situação. Não é. Uhum. Não é. Eu estou dizendo por experiência própria, novamente eu repito, é por experiência própria. Por ter vindo de uma família de mulheres que estudaram, que correram atrás, mas conviveram com isso e normalizaram. Deixa eu te falar uma coisa. Então, na sua infância, você foi crescendo com isso. Sim. Então, você tinha um modelo do homem, como ele deveria ser, e aquela coisa assim, fechada, né? Exatamente. Hoje, você está em um padrão onde você reconhece que você ocupa o seu espaço, né? Sim. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Eu acredito. Não foi fácil. Hoje eu estar aqui me reconhecer como fruto de violência doméstica não é fácil para mulher nenhuma. Não é. Não é fácil para mulher nenhuma. Minha né? vergonha. Principalmente pela questão do intelecto. Né? Quanto mais acesso, tem um livro interessante que fala sobre a gaiola de ouro, que muitas de nós mulheres vivemos. Né? Quanto mais acesso a um conhecimento maior, mais fechadas essas mulheres se tornam. Então a gente precisa desmistificar essa ideia de que não, só apanha, só é violentada aquela mulher que não tem estudo, não tem uma educação. Não é só hoje a gente tem juiz, advogada, médica, mulheres inteligentíssimas, independentes, que estão sofrendo violência doméstica. Tem uma peça, né, com a Zezé Poleza, que ela diz assim: estou casada, eu estou feliz. Estou infeliz, mas eu estou casada. Muitas mulheres, elas, e também elas tem essa questão do papel. Muitas das vezes a mulher não procura se desfazer daquele relacionamento, né?
vou dirigir essa pergunta para Cris, ou para Cristal, aliás. Por quê? Porque ela tem um papel a cumprir. Cristal estava falando sobre o seu relacionamento passado, então eu queria que compartilhasse com as demais mulheres sobre isso, porque essa questão se eu terminar, como eu vou recomeçar? Tem essa questão toda ainda, né? Essa dependência. Como eu vou recomeçar? Como é que eu vou conseguir reconstruir? Eu já tenho isso, já tenho aquilo, já conheci a pessoa. Como é que eu vou em busca de algo melhor? Na verdade, acho que a mulher se torna uma presa, porque ela fala assim, se eu for buscar algo melhor, se eu não encontrar, então vou me contentar com o que tenho. Então, eu queria que opinasse mais sobre essa questão, porque você falou da questão do seu relacionamento passado nos bastidores, e eu queria reforçar mais sobre isso. Pronto, eu vou começar também falando sobre a questão de referência paterna. Carla, ela pontuou muito bem colocado a questão seguinte da referência. Quando você tem uma referência paterna muito positiva, o seu nível de autoestima, ele fica mais elevado e você consegue determinar um padrão de como você deveria ser tratada. Ela foi um fruto de uma violência doméstica. Eu tive um pai ausente praticamente durante toda a minha adolescência e infância. E isso fez com que eu desenvolvesse uma carência emocional. Por quê? Porque a menina, ela se espelha muito no pai. Então o pai, ele é o primeiro outro, certo? Dessa menina. Então, como eu tinha vontade de me relacionar. Então, eu comecei a namorar muito cedo, eu comecei a despertar isso muito cedo. Então, eu não tinha um padrão de qualidade, de como eu deveria ser tratada. Então, eu vivi uma dependência emocional no relacionamento durante quase 9 anos, e que eu sabia que estava muito ruim, que eu sabia que estava péssimo, que eu sabia que não me acrescentava, que eu não sofria violência física, mas eu sofria uma violência psicológica, de que ninguém vai te querer, você tá feia, tá gorda, você estudou pra quê? Ainda eu dizia assim, você tem 2 faculdades e você ganha menos do que eu ganho, sendo peão, sabe? Então, assim, minimizava todas as minhas conquistas. Então, a pessoa que ela tem a autoestima baixa, ela desenvolve inconscientemente uma dependência emocional. Ela vive de migalhas, ela sobrevive de migalhas. E ela não consegue reconhecer que ela está nesse ciclo. O que ela precisa? O que eu busquei? Eu busquei ajuda de um psicanalista, de uma pessoa que me ajudasse a entender porque eu estava vivendo num padrão de sofrimento e eu não conseguia sair. Eu não me via como uma escolha, como uma opção. Eu via como, tipo assim, o meu destino. Eu tenho que passar por isso, tem algum propósito, eu vou crescer. Não, simplesmente lá atrás, naquela ausência afetiva, naquela ausência paterna, criou em mim um vazio que só poderia ser preenchido com a figura de outro homem. E como eu não tinha um parâmetro positivo, eu aceitava o que vinha. Essa é a questão. Mas antes de irmos para o nosso tema, que também é dependência emocional, eu queria começar a comentar um caso recente que toda a Bahia acompanhou, que é o caso da Sara, né, que foi morta, né? Nós vimos o absurdo, né? Foi uma coisa assim que não tem uma explicação assim lógica, porque é algo muito, mas muito triste. E Sara, né, pastora Railda, ela se encontrava no meio evangélico, no meio aonde as pessoas são ensinadas a fazer aquilo que é bom. Mas nós vimos que, infelizmente, no caso de Sara, esse ensinamento não teve muito proveito. Mas uma das coisas que repercutiu muito nos últimos tempos também, com o caso de Sara, é que a igreja, pastora Railda, é uma das principais apoiadoras de casos da mulher quando agredida ou quando abusada emocionalmente ou psicologicamente, é ensinada ou excitada a permanecer dentro daquele relacionamento. Essas afirmações que nós acompanhamos nas redes sociais é positiva? Condiz com aquilo que realmente é ensinado dentro das congregações, das igrejas? Nós estávamos conversando sobre isso, né? Sobre a religião e o religioso, né? E muitas vezes, quando chega casos, como está sempre chegando, né? As pessoas chegam e falam, olha, eu estou sendo abusada, eu quero sair desse relacionamento, eu não estou aguentando mais. Porque quando uma mulher chega
para ela declarar isso, ela chega no nível onde ela não suporta mais nada, né? Ela já está cansada, ela está exausta de tudo. Tem uma passagem na Bíblia bastante interessante que fala sobre Abigail. Abigail, a palavra do Senhor vai dizer que ela conviveu com o homem Nabal. Ele era um homem ruim, um homem mau. Ele era um homem perverso. Aquela perversidade dele incomodava Abigail. Ela era uma mulher formosa e inteligente. Naquela época, ela já era inteligente. E quando nós vamos estudar a história de Abigail, nós vamos ver uma inteligência emocional, porque ela teve uma estrutura emocional para chegar até Davi e desfazer todo o mal que o marido dela tinha feito. O marido, Nabal. Fala Nabal, filho de Belial. Filho de Belial é filho de Satanás. Imagine uma mulher estar dentro de um relacionamento onde este homem é reconhecido como um filho de Belial, um homem perverso, um homem que pode ter certeza que batia nela. Belial, ruim, mal, já tá falando tudo, já está caracterizando ele. Então, assim, ela vivia nesse relacionamento. Ela vivia com aquele homem até ela ter uma fé inteligente para acontecer, virar todo através da atitude dela, porque assim, estamos num relacionamento que é abusivo, psicológico, que é abusivo, né, agressivo, né, no físico, mas a mulher, ela não reconhece muitas vezes que está nesse relacionamento. Por quê? Porque começa assim, ó, o homem começa a dizer assim, ó, não gostei dessa roupa, você não está bem com essa roupa, mas é o ciúme dele lá. E ela pensa que o ciúme dele é amor. E não é amor. É uma ilusão. Né? É uma ilusão. A mulher vai se maquiar, eu não gostei dessa maquiagem, eu não gostei dessa roupa, eu não gostei da forma que você tá. Quer ver uma coisa interessante de um homem abusivo? Ele diz, eu não gostei da sua amizade, eu não gostei daquele pastor, eu não gostei daquele irmão da igreja, eu não gostei, ele que não gostou. E a dependência emocional da mulher, ela quer muito satisfazer a vontade do homem. Ela acha, para ela só vai estar bem se ele estiver bem. A igreja não ensina isso. A igreja ensina primeiro a amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como quem? Como a mim mesmo. Eu tenho que me amar, eu tenho que me reconhecer, eu tenho que ter o autoconhecimento de mim para eu tomar as minhas decisões. Então a igreja não ensina que uma mulher fique em um relacionamento abusivo, em um relacionamento onde a mulher ela está sendo todos os dias agredida por aquele companheiro. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, aquele que não cuida da sua família, primeira família quem é? Homem e mulher, filhos. Aquele que não cuida da sua família é pior que um miserável e está negando a sua fé. Então, assim, a igreja não ensina isso. A igreja manda que se não está dando certo, se é para ter uma separação, dê carta de divórcio. Aí ela viver a vida dela, para ser livre daquela aliança que ela teve ali e ela viver a vida dela. Em momento nenhum você vai ouvir a palavra de Deus e vai dizer que o Senhor está concordando com violência. Com violência. Ele pode não se agradar com o divórcio. Isso sim. Mas a palavra do Senhor não vai se agradar, pior ainda, de um repúdio. E muitas mulheres estão sendo repudiadas dentro de casa, maltratadas dentro de casa. Agora estou com um caso, onde a menina chegou para mim falando que ela estava arrasada. Por quê? Porque o marido dela foi ver ela de sutiã. Né? Ela estava com um short e tal, e ele falou para ela assim, você vai para onde assim toda gorda? Você está gorda? Você está gorda, você tem que emagrecer. De um homem. O homem, dentro da Bíblia, ele é sim uma autoridade sobre a mulher, mas é uma autoridade também de submissão. A mulher tem que ser submissa ao marido na função de ajudar na missão. Os dois juntos. Então, essa submissão não tem a ver com que nós especulamos, com subserviência. Você precisa carregar e ir até o final. Não. É porque muita gente interpreta desse jeito, né? Ah, mulher submissa, você submissa é ser burra. Ser submissa é ser aquilo outro. Mas é um significado completamente diferente que as pessoas tiram, não é, creio eu, da Bíblia e fazem
daquele... Heresias. Isso. A verdade é essa. Não é? Porque quando eu estava até conversando com a doutora Carla, ser submissa nesse contexto, na minha opinião, também a gente compartilhou uma opinião parecida, é você ser feminina. É você se colocar na sua posição de mulher, O seu papel. no seu papel de Seu mulher papel e de deixar mulher. o homem assumir o papel dele de homem, e não querer resolver tudo na frente do homem. Isso. Eu dei um exemplo clássico para ela, que ontem meu shampoo acabou, e eu falei, liguei pro meu marido, compra meu shampoo. Eu tinha dinheiro para comprar, mas a obrigação é dele. Entende? É. Então, Isso. é isso que a gente tem que pontuar. É. Não ser submissa. Eu poderia chegar no mercado e comprar meu shampoo tranquilamente. Sou mulher independente, trabalho, tenho meu negócio. Mas eu estaria assumindo a função que é dele, que é de prover. É. Entende? Então, se ele, caso estivesse passando por alguma situação que não tivesse, eu iria comprar. Mas ele tendo, ele compra. É. Então, a submissão, ela tem que deixar a mulher no papel dela, de mulher, exercendo o feminino dela, e deixando o homem exercer a parte de proteção, de Isso. suprimento. É nessa forma que... Provérbio 31 Isso. fala sobre como a mulher deve ser. Verdade. Provérbio 31 é aquela mulher que verdadeiramente é uma mulher de Deus. Porque ela vai governar, a mulher do Provérbio 31, ela governa bem a sua casa. Verdade. Ela governa bem as coisas do seu marido. Ela não é uma mulher que fica ali Ela é frutífera, aguentando. multiplicadora. Ela é inteligente. É. Isso. Eu, na verdade, tô... Não. Governa, É. administra. Uma pessoa que governa Sim. e administra, quer dizer que é uma pessoa que tem um potencial totalmente fora do normal. Com Isso. certeza. É, Eu tô como ouvinte aqui, prestando atenção a vocês, porque assim, a gente não pode deixar de lembrar que diante de diversas situações, né, que as mulheres vivem, existe esse fardo de caber à mulher a regeneração de um casamento acabado, É. a reestruturação familiar, né? Isso. Então, isso é um fardo muito grande que não cabe só à mulher. Não é exclusivamente papel da mulher. É papel dos dois. Isso. Entendeu? Não é papel da mulher, porque existe uma cobrança muito grande. Entendeu? Principalmente quando a gente fala dessa questão religiosa. Isso. E que atualmente, como a gente falou anteriormente, É. né? É um tabu. É. É um assunto muito polêmico do ponto de vista religioso. Sim. Sabe? Aonde é que está escrito que cabe à mulher edificar seu lar? É obrigação da mulher edificar seu lar. Não é obrigação da mulher edificar seu lar. Ninguém edifica nada E sozinho. outra coisa, doutora, a Bíblia diz assim, ó, a mulher sábia, ela vai edificar, a sábia. Porque a tola, ela vai destruir com suas próprias mãos. Aí já é outra área. Mas deixa eu te dizer, a mulher, ela não pode carregar, não tem como ela carregar um casamento sozinha. Isso. Como também tem um homem que não pode carregar, porque nós sabemos que tem as mulheres rixosas. É verdade. Nós estamos defendendo as mulheres porque a gente, né, tá aqui, nós Caso, sabemos, sim. e as mulheres têm as mulheres rixosas, como tem os homens perversos, Sim. né? E muito uma das perversos. coisas- uma das coisas Várias que eu mulheres prestei- vivem em Ela quatro não paredes, a gente consegue. sabe Ela não que vai são homens conseguir. altamente perversos. Olha, a menina chegou pra mim e disse que o marido tá chamando ela de gorda, o marido tá traindo, o marido era cristã e ele saiu da igreja. Um homem que ele rompe a aliança dele com Deus, ele vai romper a aliança dele com a mulher. Ele não vai ter a obrigação, vamos dizer assim, não por obrigação, mas por amor de cuidar daquela mulher. Como é que eu vou saber que um homem é bom para mim? Um homem que trata bem a sua mãe, um homem que trata bem os seus irmãos, um homem que cuida bem da igreja de Cristo. Ali é um homem bom para mim. Eu vou identificar as características de um homem bom para mim dentro da palavra de Deus, é sabendo que ele é um homem bom, ele cuida porque a palavra vai dizer, o homem, ele é a cabeça da mulher. Ele pode ser a cabeça da mulher. Aí a gente diz que a mulher é o pescoço. Para onde? É isso mesmo. A mulher é o pescoço daquela cabeça. Porque né? a cabeça sem o pescoço não vai pra lado nenhum. Essa é a A verdade. estrutura básica de um homem é uma mulher. Uhum. É uma mulher. Mas ela não vai conseguir. Aí a menina tá lá, passando. Olha só, o conselho. A mulher tá lá passando, o homem tá traindo ela, o homem pega o dinheiro para gastar dissolutamente com tudo que ele quer e tal. Maltrata ela psicologicamente, já maltratou ela fisicamente.
e vem me pedir um conselho. Eu digo, minha filha, quem sabe que está passando é você. Você não é obrigada a estar em nenhum relacionamento onde está te causando sofrimento. Aí, assim, aí muitos religiosos dizem assim, não pode separar, vai orar que Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar a situação a partir do momento que o homem queira ser mudado. Sendo que a própria palavra oração significa, né, ação. Não é? Você precisa agir para sair daquela situação. Não nos obriga a ficar parados. Você precisa tomar um passo. Porque, assim, eu acho que nós devemos sempre falar sobre esses casos, porque eu gosto muito que as pessoas aprofundem as coisas, entendendo de fato, doutora Carla, o significado delas. Por exemplo, a doutora Carla e pastora Railde, junto com o Cris, falaram muito do caso A Mulher que Edifica. Mas a gente vai ver que nesse texto, né, que é também da Bíblia, a pastora Railda, ele não diz em si, não define a mulher casada. Não. Você vê que a Bíblia não complementa que quem edifica é a mulher casada. Então significa que o papel da edificação não se restringe só a quem é casada ou tem um papel, né, dentro do casamento. Então aí já começa a falar sobre a preparação da própria mulher em si, muito antes de entrar dentro de um relacionamento. A Cristal estava a falar sobre isso lá nos bastidores, sobre nós, mulheres, nos conhecermos. Verdade. Até que ponto uma mulher está preparada para entrar dentro de um relacionamento se ela mesma não se conhece ou não se edifica? Verdade. Porque eu preciso me edificar para contribuir, né, para a vida da pessoa que eu quero que se una a mim. O que tem a falar sobre isso, Cristal? Então, eu estava pegando o gancho aqui da pastora Railda. Ainda bem que ela não me pediu minha opinião. Só que, ia dizer, você não é uma árvore, você saia daí e vá para um outro lugar. Porque é um exemplo clássico de permissão baixa. Diz assim, é ruim com ele, pior sem ele. Então, as pessoas, elas tendem a pegar esses jargões e colocarem como verdades, isso vira crença limitante e ela acha que ela não pode ir para um patamar melhor. Nos bastidores eu também mostrei o meu antes e o meu depois. E elas viram bastante. Da água pro vinho. Então, quando você eleva o seu nível de permissão, você diz para você mesma, eu posso mais, eu mereço mais. Então, não estou dizendo que é culpa das mulheres estarem num relacionamento abusivo, não estou dizendo que é culpa das mulheres serem agredidas, não. Pelo contrário. Infelizmente, existe a permissão. Por você ter tido uma vida pregressa sem o amor paterno, ou então dentro de um lar muito conturbado, onde você não teve exemplos de respeito, exemplos de amor, exemplos de um convívio harmonioso, é possível que você queira fugir desse ambiente para qualquer lugar. E nessa fuga, você acaba fugindo, às vezes, para um esconderijo de um lobo, de um urso, de alguém ali, presa, que não vai justamente lhe acolher, vai terminar de machucar o que já não estava bom. Então, hoje, é um conselho. Antes de entrar num relacionamento, procure se autoconhecer. Fazer terapia é coisa de maluco, não. Há 20 anos atrás, as pessoas não tinham nem acesso direito às terapias, tá? Nem a psicólogo. O psicólogo era coisa de maluco, de gente desequilibrada, era muito mal visto. Falar que vai ao psicólogo era tipo, como assim? Você tá doida? Você tá doida? Justamente. Mesmo. Hoje, a gente está na era da informação, do conhecimento. Mas não adianta você conhecer o mundo todo e não conhecer você. Você é um universo. Você é uma pessoa que você, né, segundo até a Bíblia, é um ser tripartido, né? Tem corpo, tem alma e tem um espírito. Então você precisa conhecer a sua psique, o seu subconsciente, você precisa conhecer as suas dores. Porque pela pessoa que não conhece as suas dores, ela não sabe impor limites. Eu não posso dizer pra você assim, Léo, né? Léo, você só vai até aqui comigo, viu, Léo? Tá lá atrás. Você não muda meu nome, não, que eu não sou Carol. Eu não sou Carla, eu pego você lá fora. Então, assim, a gente precisa aprender a impor limites. Se você é uma pessoa que você não se conhece, qualquer coisa serve. Tudo está bom. Então, quando você se conhece, você fala assim, eu quero um sapato branco, salto assim assado, número tal, confortável, da marca tal. E é assim, você sai com uma definição na cabeça. Quando eu saí do relacionamento anterior, eu disse pra Deus, eu quero um homem assim, 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 assado. Menos que isso, não me serve.
e descansei. Elas viram quem é o meu atual. É, Um homem que, além de bonito, trabalha comigo, me ajuda. Parceiro, né? É meu parceiro, É, descasca vários abacaxis. Tem situações que eu digo, não resolvo, é sua. E faço assim, delicadamente, assumo meu papel de mulher e fico esperando ele resolver. Porque eu pedi isso e eu não aceito menos que isso. Então hoje, uma das formas da gente também impedir, né, barrar um pouco essa questão das agressões das mulheres é as mulheres começarem a ser mais exigentes. E ser mais difundido também, como eu estava falando lá dentro, gente, o ciclo de violência. O ciclo de violência numa casa, ele não começa com um ato de violência. Jamais. Ele começa com agressões verbais, ele começa levando a atenção da casa, levando a atenção do ambiente, elevando o tom de voz, quebrando coisas dentro de casa, certo? Para depois vir com um ato de violência, seguido ato de violência. Gritou comigo. Não sei, justamente. Fala, fala, mas não É. precisa gritar. Aquele quebrar as coisas dentro de casa, na verdade, aquela ação dele é pra fazer com ela. Justamente. É tipo assim, eu tô quebrando Fazer isso aqui com pra não quebrar sua cara. É o psicológico. E aí já ele tenta mexe no psicológico justamente, ó, você É. fica ligada que hoje eu quebrei um copo, amanhã pode ser você. Então, né, depois ele se arrepende, meu amor, bora ali A comer, gente tem que vamos ali. E aí depois a mulher Pode, esquece, e aí depois de um tempo volta tudo de novo, só que isso se torna uma coisa recorrente. Isso. E o que É uma acontece? bola, né? Vira uma bola de neve, É. a pessoa vai se acostumando a viver naquele ciclo. Aceitando, Entende? Então, assim, isso vai combinar com o quê? Um feminicídio ou uma agressão física muito grave que vai precisar que a Lei Maria da Penha entre em ação para dar um mínimo de proteção à sobrevida dessa mulher. Então, a gente tem que impedir que chegue nesse estágio. Ao primeiro sinal de alerta, de agressividade verbal, de aumentar o tom de voz, de quebrar o presente de casa, fique esperta. Veja se você tem condições de ficar mais ali, ou já é hora de você, eu vou cuidar de mim, e isso pra mim não serve mais. Não tô dizendo qualquer discussão que seja um ponto de agressão, que às vezes a gente discute, é normal. Mas quando você percebe que você está num ciclo, algo repetitivo, algo que, olha, ele começou assim, depois ele quebrou, depois ele ficou um negócio de meu amor, aí isso aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A 4ª vez, pode ser que ele não quebre um copo. Pode ser que ele quebre você. Então, às vezes, as pessoas dão sinais e a gente acaba não percebendo isso a tempo. Então, não fique com medo. Além de denunciar, né? 180 existe para isso, para poder essas denúncias acontecerem. Precisa também estar levando para as escolas, que também a minha primeira formação como professora, essa realidade. Não é dizer assim, olha, denuncie seu pai, denuncie sua mãe, não. Olha, se tiver mamãe, né, aparecendo com uma mancha, se tiver agressão, se tiver gritaria, procure assim direção da escola, procure a coordenação da escola, porque a criança, às vezes também, que aquela menina ali, vai se tornar uma adulta, ela vive num ambiente de tanta guerra, que ela começa a achar que aquilo ali é normal, que aquele padrão de vida ali é normal. Entende? Então, isso precisa ser mais difundido, porque quanto mais informação, a gente começa a acalmar os ânimos. As pessoas vão pensar 2, 3 vezes antes de partir para uma agressão de fato. Cristal falou sobre um assunto muito, muito importante também, que eu vou passar justamente para a doutora Carla, é entender sobre a questão das denúncias. As mulheres se sentem realmente seguras? A Lei Maria da Penha assegura essas mulheres de facto? Ou então ainda há uma debilidade para acudir, para salvaguardar essas mulheres? Eu vejo ainda como uma debilidade, né? Falta aí, de fato, uma proteção. A Lei Maria da Penha, ela sozinha, claro, foi um avanço, né? Deixando claro que foi um avanço, foi uma conquista e que é pertinente. Mas a Lei Maria da Penha sozinha, eu não acredito na funcionalidade real dela. A lei existe, mas não funciona como deveria funcionar. Exatamente, não funciona. A pastora Railda, ela estava falando sobre a função do homem. Mas a gente tem que lembrar que existe um homem de bem por trás disso tudo. Sim. O homem de bem que agride, que ofende, que humilha,
Entendeu? E quando a gente vai ouvir o relato, os vários relatos dessas mulheres que sabem que existe a Lei Maria da Penha, porém não procuram ajuda, não denunciam. As estatísticas estão aí para falar sobre a quantidade de violência doméstica e a denúncia. Não casa, não bate. Entendeu? Porque as mulheres realmente, elas temem ainda hoje não denunciar. se sentem protegidas o suficiente. Não se sentem protegidas, Realmente não se sentem apoiadas, né? É. E muitos falam sobre esse homem de bem, mas ele é um homem de bem. Ele deixa faltar alguma coisa pra você? É. Ele não paga as suas contas? Você não tem um teto? Você tá reclamando Sua de quê, geladeira mulher? tá cheia, as você tem contas o que estão comer, pagas. Olha só que homem de bem. é. Então a gente não pode esquecer que muitas dessas mulheres são vítimas cruéis desses homens de bem. Os homens de bem são os Porque piores. eu acho que o A gente agressor sabe não que tem uma cara. Não tem. Essa é a questão, o agressor não tem cara. A gente sabe que Ele não tem chega esses dizendo que a que vai pastora agredir. falou. Que vai- E Tem. existe esse que a pastora Tem, falou. olha assim, que está o trai, controle. o que maltrata, né? O que tá ali visível para todo mundo ver, né? Esse homem é um homem duvidoso, mas existem uma série de homens de bem Verdade. para a sociedade, entendeu? Fica até A gente feio não você pode denunciar deixar, um homem de bem. a gente não pode deixar de pontuar o caso Ana Hickman. Verdade. É verdade. Que é um homem de Recente bem. caso. E a gente vê que não é questão só de padronizar, é Classe social, pobre, Não é sem é. conhecimento. Você vê que ela é uma mulher linda. Uma Linda, mulher independente, com inteligente. status. O que é que faz uma mulher? Porque pelo que a gente viu no decorrer da história, que está nas redes sociais, todo mundo acompanhou, ela já vinha, né, se relacionando com o atual parceiro desde os 16 anos. Então, Sim. o único padrão de relacionamento que ela tem, até então, é com esse homem. Então, como uma menina de 16 anos iria identificar o que é bom, o que não é bom como relacionamento para ela? E hoje a gente viu esse caso que veio à tona nas redes sociais, mas muitas das interrogações que vêm é dizer, será que foi só dessa vez? Pois é isso, essa pergunta, é disse isso que eu foi, sempre né? questiono. Será que esse homem de bem, esse excelente marido aos olhos da sociedade, né? Porque em quatro paredes a gente já sabe que não é bem assim. Será que esse homem de bem, será que ele foi a primeira vez para chegar a um ponto desse de agredir, dela ter que trancar ele para dar tempo de fugir? Mas Será? foi isso que eu falei pra você, falei aqui da questão do ciclo. Por ela ser uma figura pública, que talvez fosse a mesma situação de Sara Mariano, por eles terem uma reputação numa rede social, Ainda tem a questão da reputação. por uma série de fatores, eles acabam escondendo. Mas com certeza, ela já vinha vivenciando esse ciclo, da mesma forma que Sara, já há muito tempo. Ela saiu viva da situação, que não foi o caso de Sara. Mas ela agora criou voz, ela está num estado, com certeza, mental de desgaste, que ela deve estar dizendo para si, eu não aguento mais. Então ela precisou fazer com que isso explodisse. Mas já vinha erupção, isso, há muito tempo. né, Cristal? A gente está esperando isso dela, porque ela é uma referência, ela será uma referência de força. De Verdade. mulher. Então, o que a gente espera é que isso realmente aconteça e que ela realmente continue nesse padrão de coragem, de vir, de relatar, entendeu? De mostrar de fato o que é que acontecia. Mostrar que no a ambiente do lar violência dela. doméstica, ela não tem cor. Exatamente. Não tem padrão social, Não tem. nem financeiro. É. Toda Nem religioso. mulher, e nem religioso, Nem né? O caso de religioso. Sara nos mostra claramente. Sim, religioso. Religioso, 40% das mulheres religiosas, elas registraram queixa. Fora, e estava lá na reportagem, estava falando, é aquelas que não chegam a registrar a ocorrência. Como nós vemos também outras pessoas que fazem isso. Tem uma estatística, né? As mulheres que são violentadas, aquelas que vão lá e registram. Mas tem mulheres que estão encarceradas até hoje, até agora. Tem mulheres agora, nesse momento, que está sendo abusada dos homens, estão sendo pastora, física. que eu questiono também, mesmo enquanto advogada, a Lei Maria da Penha.
Porque a gente sabe que não é o registro que soluciona, Não é. né? Porque tem mulheres que têm vários registros. Uhum. Isso é. Entendeu? verdade, E o marido nunca recebeu uma visita em casa desse registro. Isso. Entendeu? Então a Uhum. gente sabe que a Lei Maria da Penha sozinha, ela não vai funcionar. Porque É ela é todo um um padrão. conjunto. Maria, Na essa Maria verdade, eu da acho Penha, que- ela sofreu muito, né? Na Ela verdade- ela apanhou tanto que ela ficou tetraplégica. Exatamente. Essa E ela denunciou. Ela denunciou. Ela denunciou, mas ela era É. louca. É o Isso. padrão. Ok, o padrão. Olha, Edson. sempre que me vem alguma mulher ou algum homem me relatando algum comportamento da mulher e vem nesse contexto que ela é louca, eu desconfio sempre. É. Eu estou sempre com o pé atrás, entendeu? São diversas mulheres que, ainda não sendo louca, foram enlouquecidas. Verdade. A gente tem isso na história Ainda tem essa Isso, questão. de mulheres Mulheres enlouquecidas, que no final realmente acabaram desequilibradas. Isso, Entendeu? Bom, Por gente, conta de o todo nosso assédio. papo tá muito bom. Aliás, o nosso encontro tá muito bom. Mas nós vamos a um pequeno intervalo com a nossa amiga, a vereadora Ireuda Silva, a quem eu mando muitos cumprimentos. Ela poderia estar aqui conosco, mas infelizmente teve um incidente e não pôde estar. Então nós vamos a uma mensagem de Ireuda e também vamos voltar dentro de uma questão, aproveitando que ontem, né, dia 20, foi o dia da consciência negra, falar também, né, sobre o caso, né, de violência doméstica ou aumento de violência doméstica, principalmente na questão das mulheres negras, que segundo pesquisa são as que mais sofrem. As que mais, né, vivem essa situação repetitiva. Então, antes de nós voltar para falar desse assunto, vamos a essa mensagem especial da vereadora Ireuda Silva. E já voltamos. A nossa consciência nos diz todos os dias, principalmente o povo preto, que é vítima do racismo constante, pão nosso de cada dia. Já avançamos muito, bem verdade. Nessa longa caminhada, já demos muitos passos. Mas o racismo precisa ser combatido todos os dias. Dia 20 de novembro é uma lembrança. O combate ao racismo, uma cobrança. E é isso que eu estou fazendo aqui. Nós precisamos lembrar que racismo é crime e, se cometido, precisa ser combatido. E combatido dentro da justiça, na lei. Eu desejo não só hoje, como todos os dias, vitórias, felicidade a nós, povo preto. Muito bem, essa foi a mensagem da vereadora Ireuda Silva, a quem eu mando muitos beijos e grandes abraços. Melhoras pra ela. Melhoras também. Da próxima vez ela vai estar aqui no nosso encontro. O Mentes Femininas veio para isso. Para trazer, né, a opinião de mulheres, nós mulheres, na política, dentro das igrejas, na estética, que é a beleza, não é? E também, né, naquilo que é o papel da doutora Carla Fabiani, que é uma advogada excelente, gente, não fazer propaganda aqui não vou. Mas é excelente, pessoal, que eu sou assim muito... Então vamos polemizar. Suspeita. Vamos polemizar. Eu quero polemizar uma coisa aí que você falou. Eu sou suspeita para falar dessa mulher, não dá. A gente é do mesmo mês, então é assim, é muita coisa. Se eu começar a falar, eu vou chorar, então. Vamos aí dar continuidade ao nosso tema, né? A vereadora Ireuda falou uma coisa que é bem verdade. Nós temos lutado contra o racismo, ainda é uma luta contínua, mas ainda assim vamos voltar a falar de mulheres, porque segundo estatística, as mulheres pretas ou negras, doutora Carla Fabiani, são as maiores vítimas de violência doméstica e de feminicídio. Olha, pode até ser. Pode até ser. Mas a gente tem que lembrar que existe a outra classe que está dentro da gaiolinha de ouro, da qual eu falei anteriormente, que são vítimas e não denunciam. E não denunciam. Não denunciam pelo mesmo motivo que a pastora Sara não denunciou. Não denuncia pelo mesmo motivo que a Ana Hickman chegou a deixar esse ponto
de ser agredida fisicamente, né? Se é que é a primeira agressão, porque segundo os blogueiros fofoqueiros que a gente não sabe, ela sempre estava caindo da escada, batendo numa porta, né? É o clássico. É terrível, então a gente não sabe. A gente está esperando aí que ela venha a nos contar e a gente está aqui pronta para apoiá-la, sem sombra de dúvida, né? Então a gente não sabe. Então eu questiono até mesmo essa questão da estatística. Será mesmo que as mulheres negras são as maiores vítimas? Isso é interessante. Eu sempre duvido dessa estatística, entendeu? Porque dificilmente você vê as mulheres que têm um poder aquisitivo mais alto, né, que tem um padrão de vida melhor, denunciando. Entendeu? Então existe isso também. Então, para mim, é um dado duvidoso. Para mim, são iguais. Eu sempre tenho como iguais. Né? E questiono. Gente, a gente tem juíza sendo morta na frente dos filhos. Delegadas. Esfaqueada na frente dos filhos. Médicas. E quando você vai ver, praticamente não tem denúncia. É verdade. Tem divulgação, né? Até onde vai a veracidade dessas estatísticas? Mas por que será? Será que é na questão dessas pessoas terem vergonha? A reputação é mais importante que a vida? Mas sim. Que sim. Talvez sim. Talvez sim. Né? O caso de Ana Hickman, para mim, é gritante. É um caso gritante. Entendeu? De uma mulher que ela só resolveu pedir socorro quando eu tenho certeza que ela deveria estar no limite dela, né? Por trás aí já vem acontecendo muita coisa. Essa história de que precisa aguentar aquilo que Cristal comentou, é o meu propósito, é o meu destino, ainda tem essa, né? Da crença. Da crença limitante. A gente tava falando sobre isso, da crença. Eu nasci para isso, é o meu fardo. E tem a mídia social hoje em dia, né? Aquela coisa das pessoas se acharem na obrigação de divulgar, muitas vezes, um relacionamento que já não existe mais, um amor que já não existe mais, porque acaba o respeito, não tem respeito, não tem nada. A verdade é a questão das pessoas, é o que eu falo sempre, é a questão também da pessoa querer viver um conto de fada, que talvez no princípio foi bom, ninguém vai dizer que não foi bom, porque se ela teve ali durante, por exemplo, no caso da Ana Hickman, 25 anos, acho que algum momento foi bom para ela. Mas será que aquilo que Cristal falou sobre ciclos, será que continuou sendo um ciclo saudável? Ela sabe que ela vai ser julgada, né? A gente sabe disso. Ela será julgada. A gente tem exemplos como Luísa Brunet, uma mulher extremamente independente, mas que no momento que sofreu a agressão física, né? E que resolveu denunciar, ela foi assim, passar um trator em cima dela. Mulheres que deveriam, na verdade, estar apoiando. Ainda tem esse caso. Entendeu? Tá apoiando, tá do lado dela. Não, eu não digo na luta como competição, porque eu sempre falo e eu defendo claramente que uma mulher não compete com os homens. Mas eu vou usar, né, esse termo, porque é o termo que acho que as pessoas mais vão compreender. Que, tipo, em vez... As mulheres precisam lutar contra os homens e contra as próprias mulheres. Não sei se seria lutar contra as próprias mulheres. Não, porque a doutora afirmou que no caso dessa mulher, que ela denunciou, mas foi praticamente esculhambada, né, por mulheres. Por que não há esse laço? Por que dentro do mundo... Porque o nosso machismo é patriarcal. Entendeu? Porque nosso... Exatamente. É histórico. É enraizado na nossa sociedade. Então, no lugar das mulheres que estariam para ampará-las, inclusive, segundo o relato dela própria, né, tinha mulheres que trabalhavam junto com ela. Né, inclusive no combate à violência doméstica. E que quando ela procurou ajuda, virou as costas para ela. Com certeza não será diferente com a Ana Hickman. Tenho convicção. Vai existir a pergunta: se ele agredia, está até hoje com ele, por quê? Ah, mas então ela teve algum proveito financeiro. É incrível como a primeira coisa que muitas mulheres, inclusive, alegam. Não, então ela teve algum proveito financeiro.
né? Como a Luísa Brunet, que era uma mulher totalmente independente, mas as pessoas ainda assim achavam que era a questão financeira, né? Então aí a gente já vê a estrutura patriarcal ali enraizada e que colabora com a violência contra as mulheres, entendeu? Ela já está sendo julgada na rede social, né? A gente ela vê já ali está que sendo julgada. Se já você se olhar, dizendo que vai, justamente porque parece que ela tem essa necessidade de explicar para as pessoas, mas não é sobre explicar para as pessoas. Eu sempre falo isso. E a doutora Carla tocou num ponto e eu vou querer que vocês comentem antes da gente ir para os comentários, porque nós fizemos uma enquete nas nossas redes sociais e tem ali os nossos seguidores ou espectadores que deram as suas opiniões sobre o caso do aumento de violência doméstica. Mas eu sempre defendo, e eu quero aqui que vocês também tragam esse assunto como opinião vossa, com relação a essa independência. O que uma mulher de fato independente? Basta ter dinheiro, basta ter uma carreira para a mulher se auto-intitular independente? Porque aí tá uma pegadinha, não é? Porque às vezes as pessoas acham, não, eu sou independente porque eu tenho esse diploma. Eu sou independente porque eu tenho X mil, eu sei quantos reais, desculpa gente, eu falo 1.000 porque 1.000, Angola é 1.000. Mas tenho não sei quantos R$1.000 na conta. Será que isso basta para uma mulher vir a público e se auto-intitular independente? Raíssa, eu só quero, antes de abordar esse tema agora, eu quero só deixar bem claro algo aqui, que a palavra do Senhor, ele diz, né? Quando você vai ver no começo, no início da fundação, que o Senhor vai construir tudo, ele constrói o homem, ele faz o homem do pó da terra, e ali do pó da terra, a palavra vai dizer que o Senhor faz o homem entrar em um sono profundo, e da costela dele forma mulher. Olha da onde? Da costela do homem, o Senhor vai formar a mulher. Quando nós olhamos essa palavra, você pode até se questionar, como eu já questionei várias vezes, por que da costela? E eu sempre falo, o Senhor poderia ter tirado da cabeça, mas a competição, como a gente estava falando aqui, não tem que existir competição em um relacionamento. O Senhor não tirou da cabeça para que a mulher não se sentisse mais do que o homem, nem o homem se sentisse mais do que ela. O Senhor também não tirou dos pés para que o homem não viesse pisar essas mulheres e dizer assim, você é objeto meu, você é propriedade minha, porque o que mais estamos vendo é isso. O homem tem a mulher como objeto, aquilo ali é meu e acabou, é meu, é minha. Então, o Senhor não fez isso, o Senhor não tirou dessas partes, mas o Senhor tirou da onde? Do lado do coração, para que essa mulher venha ser amada e respeitada pelo homem. Porque quando se tem respeito, aí sim você pode confirmar que você é uma mulher, ou seja, onde não que tem amada. Respeito, não existe amor, não existe. O respeito é algo que primeiro se perde dentro de um relacionamento, é o respeito. Se perder o respeito, se perdeu tudo. Não tem confiança, não tem amor, não tem mais nada. Então, Deus, eu só quero deixar isso bem claro, porque as mulheres são verdadeiramente vitimizadas. A palavra do Senhor vai dizer que a mulher é o vaso mais frágil do relacionamento. Ela é o vaso mais frágil. Hoje as mulheres estão mais empoderadas, estão sim. Eu gostei do seu empoderamento, porque é um empoderamento que ela se coloca como mulher, não para querer ser mais do que o homem. Biblicamente falando, falar que é mais do que o homem é na força. O homem, ele, biblicamente falando, ele é mais forte que a mulher em carregar um peso. Quando você tem homem, mulher não carrega peso. Tá aí, aproveita. Eu costumo brincar. Vamos carregar peso. Eu costumo brincar, Railda, dizer que empoderamento é seu carro furar o pneu, sim, você abrir a porta e trocar o pneu do seu carro sozinha, porque você está só. Sim, entendeu? Sim. Porque porém, quando você está com um homem do seu lado, o pneu fura. Você fica apenas meu amigo olhando carro, e agradecendo porque ele está trocando o pneu. Não que você não saiba ou não tenha capacidade. Mas você está ali com alguém que tem a posição de trocar o pneu. Isso para mim é empoderamento. Doutora, sabe o que é que acontece? É que as mulheres, como nós estávamos falando, as mulheres estão tomando o lugar que é do homem. Isso aí é troca invertida de valores. Entendeu? Então, assim, o que eu quero deixar bem claro, a gente já vai para outro assunto, é que Deus construiu a mulher assim.
E não vai se perder isso. Por mais que a mulher queira, que algumas mulheres que são empoderadas vão querer isso, não vai. Porque, biblicamente falando, nós vamos ser aquelas mulheres mais frágeis. Né? E queremos ser, nós queremos ser amada, nós queremos ser respeitada. Quando nós entramos em um relacionamento, é para isso. É para que eles reconheçam. Ser cuidada, protegida. Olha só, quando o homem ele coloca os braços dele sobre a mulher, ela se sente protegida, ela se sente amada. Ele vai completar ela vai completar ele, porque tá faltando uma parte dele que tá nela. Com certeza. E a parte dela maior está nele. Verdade, eu acho interessante uma diferença que tem de homem e mulher. O homem, quando ele relata um problema, é porque ele quer ajuda para solucionar esse problema. Funciona, né? Eu não sei. Não, mas isso faz parte da essência masculina. Já a mulher, todo e qualquer problema, ela quer verbalizar para o homem, não que ela precise ou muitas vezes queira que ele solucione. Ela quer apenas ser ouvida. É verdade. É interessante essa diferença do homem e mulher. Muitas vezes, por questão, novamente, dessa estrutura patriarcal, muitos homens entendem como não. Se ela está chegando para mim para falar, ela está querendo que eu solucione, porque ela não é capaz de solucionar. Quando, na verdade, ela quer apenas ser ouvida. São as diferenças de homens e mulheres que existe, que é fato, que é real, né? E que muitas vezes é assim, deturpado. Isso, né? A gente vê que é deturpado isso. É muito mais fácil a gente solucionar o problema do outro, né? Nós jogamos uma enquete nas redes sociais, né? Onde aqui está no primeiro semestre de 2023, 722 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, o que representa, em média, 4 assassinatos por dia. Houve um aumento de 2,6%, né, em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando 704 mulheres foram assassinadas. Na sua opinião, o que você acha que influencia o aumento dos casos de violência doméstica e feminicídio no Brasil? Essas foram as respostas de alguns espectadores. Vamos ler? Ok. A lei... Que nome é esse? Para os agressores. Não. A lei de Falk. A lei de Falk? É o nome da pessoa? É o arroba dela. Ok. A lei de Falk. A lei de Falk. Obrigada por responder. Ele diz o seguinte: leis duras para os agressores. O que é uma lei dura? O que é uma... É isso que eu questiono tanto. O que é uma lei dura para o agressor? O que é polêmica, viu? O que é uma lei dura? Se nós já temos a Maria da Penha. Não tá dura as leis para eles. Não é verdade? Será como doutora, né? O que é de fato? O que seria de fato uma lei mais dura, conforme o nosso A senhora, como uma juíza, qual seria a lei que a senhora colocaria e disse essa lei vai funcionar? Essa lei aqui que esses caras vão obedecer. Gente, deixa eu interromper rapidinho. A questão da lei dura, eu acredito que seja uma lei que ela tem uma efetividade de ser cumprida. Por quê? Eu já precisei recorrer à delegacia, não para a questão... Foi bem atendido? Não queria nem registrar boletim de ocorrência. Então isso acontece. Porque dependendo. Então a lei dura tem que ser inicialmente no próprio sistema. Isso. Que doutora, diz que vai proteger essa mulher. Seria uma conscientização para os homens? Sim. Você acha que funcionaria? Só isso? Olha, a educação doméstica para os homens, eu acho que ela é essencial. Já começa daí. Isso. Eu digo por mim, eu tenho 3 filhos, são 3 homens dentro de casa. Sim. Entendeu? E eu eduquei meus filhos para não serem machistas. Isso, eu também. Entendeu? Para não terem comportamentos violentos. Eu cuidei para que eles não reverberassem o que a sociedade impõe. Então, isso dentro de casa é importantíssimo. Mas ainda hoje, você ouve mulheres reunidas salientando: você tem uma cabra, segure que meu bode está solto. É assim, Os próprios pais ensinam isso. Olha, deixa a Carla polêmica quieta, gente.
É verdade, Aí, é verdade. A Amélia diz o seguinte: impunidade. É sobre isso que Cristal estava a falar, que ela procurou uma delegacia e simplesmente não teve, né, o acolhimento não tem o necessário. acolhimento necessário, não tem nada. Deixa eu só Então, uma crise no sistema? Sim, é preciso que nosso sistema então, tem esteja que preparado tem para que isso. se Existe uma reconhecer falha essa no próprio crise. sistema. Existem muitas falhas, principalmente quando um contexto que a vítima ela não tem um advogado, ela não conhece ninguém, então ela tende a ser menos favorecida na questão do atendimento. Essa questão de que a pessoa vai chegar lá, não, qualquer pessoa atendida, registrar queixa, não é 100% verdade. Tá? Às vezes registra-se o boletim de ocorrência só de praxe, mas aquele processo ele não anda. Ele não chega onde ele precisa chegar. A não ser que você tenha um advogado que faça com que esse trâmite aconteça. Tá certo? Então, assim, eu só quero voltar para uma questão que você falou da liberdade, porque isso é importante, isso pode ser também a realidade de outras pessoas. Quando você é realmente livre, falando da palavra de Deus é quando você conhece a verdade. E falando da nossa realidade é quando você vive a verdade. A verdade. No meu processo de separação, de autoconhecimento, de reconstrução, que eu sofria violência emocional, eu ouvia palavras ruins a meu respeito, depreciativas o tempo todo, que o meu emocional ele estava muito, num estado de vulnerabilidade muito grande. Eu não tive apoio também das mulheres da minha família, que elas falavam para mim, sim, ele é pai da sua filha, você tem que aguentar. Isso pesa, né? A mãe dele, a minha ex-sogra, E é comum. Ela parou de falar comigo quando eu disse para ela, seu filho fez isso comigo. E aí ela fez assim, e daí? Eu aguentei também. Justamente. Tem ainda pessoas que falam, eu também aguentei. Só que não é o que você entende quando eu falo que tá em casa. Sabe o que acontece? Eu tenho uma mãe, né, lógico, eu tenho uma irmã, e elas não me apoiaram nisso. A minha sogra não me apoiou, nenhuma mulher do meu ciclo, né, familiar me apoiou nessa decisão. Foi uma decisão só competia a mim. E eu paguei um preço alto por isso. As pessoas se afastaram de mim, as pessoas me olharam assim como, sim, agora ela vai ficar piriguetando, agora vai ficar solta, porque antes ela tinha não? um homem. Por isso, Pergunta que não quer Isso. calar. E aí o que acontece? Por E por quê? que não? não? Porque assim, por exemplo, eu amo minha mãe, tá? Uhum. Mas minha mãe é uma pessoa católica, apostólica, romana, que segue as regras religiosas, e era feio ter uma filha aí onde entra aquela questão de novo da reputação. Isso. As pessoas querem, na realidade, mascarar, né? Isso, querem Maquiar. viver uma E a realidade é completamente diferente. É o que eu falo justamente. sempre. A tua dor não é a minha dor. Justamente. Embora todos estejamos na sociedade, somos vítimas do mesmo sistema. Eu sempre falo isso. Somos vítimas do mesmo sistema, infelizmente. Político, religioso e social. Verdade. Mas as dores são diferentes. Então, o jeito que eu reajo a uma determinada situação talvez não seja o jeito da outra pessoa. E a gente precisa realmente apoiar e demonstrar esse respeito. Mas entenda, mesmo que a pessoa não encontre esse apoio, Precisa a respeito romper. de empoderamento e liberdade. Uhum. Você só é realmente empoderado e livre quando você decide que a opinião do outro é apenas a opinião do outro. E a sua. Independente que seja sua mãe, seu pai, seu parente, sua sogra, seu isso e aquilo, porque só você sabe O que o você que você vê. está passando. Eu costumo a fazer sempre um post com essa frase. A opinião é sua, mas a realidade é minha. Justamente. Então, dentro da minha realidade, eu devo decidir o que fazer. E realmente acho que para a mulher romper esse ciclo de facto, né? Porque a gente já está bem na reta final. Infeliz, tá me doendo terminar. Tem que terminar cada hora. Mas para a mulher de facto ter essa coragem de romper, ela precisa entender isso. Que há decisões que ela não vai ter apoio. Justamente. E que ela não vai encontrar o que ela precisa. Porque a gente, às vezes, para tomar decisões, a gente Precisa, a gente quer ter uma torcida. Tipo, vai lá, vai, que eu tô só apoiando que eu você. aprendi, Não vai ter não. justamente com
essa pouca idade que eu tenho, eu já morei sozinha em vários países. E uma das coisas que eu aprendi no momento em que eu morei sozinha por longo tempo, não porque os meus pais não queriam, não podiam estar comigo, mas porque eu queria investir, crescer. Então, eu fui buscando experiências. E, graças a Deus, uma das coisas que eu aprendi ao longo dessas experiências que eu fui buscando é que as maiores decisões são solitárias. Verdade. Sim. Então, se eu quiser ser livre, eu vou precisar estar só às vezes. Com certeza. E porque eu era também, a gente tá falando aqui de dependência emocional no sentido do relacionamento homem e mulher, mas eu era muito dependente da minha mãe. Muito dependente no caso, tipo, se ela dizer, mãe, se não tiver bom aqui, pra mim, se ela dizer que não tá bom, eu não consigo dar um passo. Sem a opinião dela. Então, aqui eu tô já saindo, mas é algo que acontece, é verdade. Então, foi preciso eu romper também, por mais que eu amasse, que eu a respeito, ela sabe o quanto... A gente fala sobre corpo umbilical. Isso, eu precisei tomar essa decisão. Exemplo, doeu, mas, olha, hoje... Uma pessoa que tá casada num relacionamento ruim, e ela tem essa mesma percepção que você tinha em relação à mãe. O que acontece? A mãe fala, não, filha, fica casada que é melhor pra você. Ela vai ficar. Isso. Porque ela quer ser fiel ao padrão. Ao padrão. Mas Ela sabe entende, o que acontece, assistiu. Cristal? É porque assim, ó, a mulher, nós, tanto homem como mulher, nós temos as autoridades. Nossos pais são autoridades sobre nós. Com certeza. Então, ele exerce um poder muito grande naquilo que eles estão ensinando pra gente. Então, se a gente rompe aquilo, a gente causa algo na nossa mente e diz assim, ó, eu tô fazendo o que é errado para os meus pais. E nós vamos ficando nesse nível de tentar satisfazer a vontade do outro para o outro ficar feliz. E nós estamos mal, estamos totalmente mal. Não, eu concordo que os nossos pais são autoridades espirituais, mas essa crença de você desapontá-lo, se está fazendo uma coisa errada, também foi algo ensinado. Isso, mas meu amor. o que você não deve fazer é deixar de honrar. Isso, Mas o que você... eu tô tentando explicar é o seguinte, eles como autoridade sobre nós, eles têm um poder sobre nossas vidas. Sim. Certo? Mas assim, é algo que tem que ser quebrado, tem que ser rompido, porque o que é bom para ele pode não ser bom para ele. Os sonhos dele, meu pai queria que eu fosse um advogado, então eu tenho que ser uma advogada, mas eu queria ser uma terapeuta, eu queria ser uma mulher que Vou voltar nesse contexto que você falou. Eu sempre falo sobre isso. Mas eu quero ser doutora. Meu pai disse que eu tenho que ser uma advogada, mas eu quero ser. Eu comento sempre sobre isso com as minha mãe que eu jamais seria médica. Eu sempre comento também isso com as pessoas, principalmente com as jovens. Antes da coletividade, existe o individual. Eu preciso querer para mim primeiro, antes de querer para outras pessoas. Tudo bem, meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, o quê? Mas eu preciso individualmente ser uma pessoa realizada antes de realizar outras pessoas. Justamente. Eu sempre falo sobre esse cuidado, porque elas procuram, não, eu quero fazer isso, mas para que você quer fazer grandes coisas para outras pessoas, se para você mesmo, individualmente, você ainda não... Rapidinho, entendeu? Porque algumas pessoas, elas têm medo de cair na reprovação dos pais. Essa é a questão. Então, essa questão da reprovação, ela gera um sofrimento, um trauma psicológico, porque pensa, sua mãe é sua referência, seu pai, são suas autoridades. E aí você vai ter que causar uma objeção, você vai ter que causar uma ruptura com eles. Por quê? Porque vem a sua individualidade à frente disso. Por exemplo, eu sou formada em letras, minha primeira formação é professora. Passei um tempo lecionando e disse assim, isso aqui não é para mim. Porque eu gosto de ensinar, tenho didática, mas esse contexto de escola, essa guerra, isso aqui não é para mim. Eu queria um ambiente mais tranquilo. E aí eu me encontrei na área da estética. Só que minha mãe é professora, minha tia é professora, minha madrinha é professora. Eu tenho um ciclo de professores. Você acha que ela ficou feliz com a minha escolha de ser esteticista? Não ficou, né? Imagino. Então... Olha, temos a opinião de mais uma espectadora que diz o seguinte: são necessários mecanismos de denúncias mais criativos, talvez até multas aos agressores, já que existem transgressões no trânsito e a partir de um registro e denúncias, elas foram reduzidas. O que esse comentário
Fazendo uma comparação, né? Assim como no trânsito, a multa, não é? Isso, deve também, né? Deve Mas também deixa eu falar uma existir. coisa. Relativo, denúncia criativa, nós hoje em dia a gente já tem vários mecanismos de denúncias criativas. Uhum. Se você botar um X na sua mão e mostrar para qualquer pessoa, Já é. Tem Dandan, até vídeos nas redes sociais. a gente tem vários meios criativos de denúncia já. Eu acho que a gente até extrapola. Uhum. Verdade. Uma pizza. Eu acho que a gente até extrapola os mecanismos de denúncias criativas, gente. Verdade, Bom, já verdade. Entendeu? A gente liga para pedir uma pizza ligando para a delegacia e todo mundo já entende isso. Que é a Entendeu? pizza. Seja lá onde Verdade, for, a pizza é verdade, só um mas- exemplo, mas pode ser até um Mas, sanduíche, todo mundo já diferentemente entende. das transgressões no trânsito, que tem o radar para fiscalizar, e aí você tem aquela fotinha que você recebe em casa, você não tem um radar na casa de ninguém, não pode ter esse nível de fiscalização para saber identificar o momento da agressão. Então, assim, ainda é algo muito da iniciativa da vítima própria vítima. em procurar. Nem sempre é a defender. iniciativa da vítima. É preciso uma fiscalização geral da própria sociedade. Entendeu? Quando a gente entende que nós, enquanto cidadãos, a gente tem o dever, sabe, de amparar os demais nos seus proteger. direitos Mas, doutora, e e de aquela proteger, a palavra, gente vai entender. Aquele ditado mundano, em briga de De marido, mulher, não mete mulher, mete. A mulher e Isso- o pau, se precisar. Isso é mais um jargão, isso é mais um jargão do patriarcado. Não existe isso. Minha mãe foi violentada psicologicamente e agressiva também. Física. Física. Mas minha mãe era aquela mulher que ela entrava em confronto com meu pai. Minha avó era assim, minha avó. Minha mãe Minha avó entrava era em confronto porque ele bebia, ele era alcoólatra, ele bebia, enganou Essa ela questão. logo no começo do namoro, porque geralmente os relacionamentos, eles começam, quando não é um relacionamento bom, eles começam escondendo quem realmente ele é. O próximo Sim. tema, antes Aí de vamos- contar a pastora Railda, vai ser sobre isso. Porque acho que bom. também, É. nesses casos de agressão, feminicídio, tem a ver com o que com o que nós estávamos a comentar lá nos bastidores. Relacionamentos superficiais. Isso, é. Isso vai ser a dica. Vamos lá, deixar Olha, uma deixa eu dica. fazer uma pergunta para vocês. Comentário Vamos lá. da doutora Carla Pérez. Produção, Sim. prepara aí que ela vai entrar também daqui a pouco, só para daqui, mas pode dar continuidade enquanto a Deixa produção eu prepara. fazer uma pergunta, na verdade. Será que nós, enquanto pessoas, exercemos de fato nossa cidadania no cuidado com nós mulheres e com os outros? Porque quando você denuncia uma agressão física, moral ou qualquer tipo de agressão que não só uma mulher está passando, mas como todo o contexto, será que nós exercemos isso como devemos? Entendeu? Então, quando as pessoas... Eu estou falando diante da pergunta que a espectadora fez. Às vezes eu acho que a gente não exerce porque... Não exerce, proteção, porque é uma obrigação de todos nós. É A uma gente não obrigação. pode estar só criando leis, criando Tem um muita mecanismo. lei, você perde Quando, na até a verdade, as noção que pessoas é essa da não exercem o cuidado, e daquele. né? Mas esse cuidado sem proteção, Uhum. Carla, é complicado. Porque, assim, eu moro numa comunidade, a gente vê muita coisa. E, infelizmente, não é que a gente não queira ajudar. É que o sistema tá... É que depois você se coloca numa situação de risco em relação àquela situação que você Aquela tentou vítima. ajudar. Uhum. Entende? Então, por isso que a conscientização, por exemplo... Mas existe a denúncia anônima, para você ver que a gente tem uma gama de criatividade. Existe a denúncia anônima. A gente não pode deixar de existe. falar da falta de criatividade ou nada Não, disso. Existe a denúncia mas anônima. também existe aquela questão da recorrência, como eu falei, a questão dos ciclos. O que a gente percebe é que as pessoas estão se mantendo nesses ciclos. E, querendo ou não, acabam passando a responsabilidade de resolver aquele problema para uma outra pessoa perceber o sofrimento e salvar ela daquele sofrimento. A verdade é que as pessoas estão em busca de um salvador o tempo todo, justamente. sendo que elas Ela- precisam resolver. Eu sempre falo, ninguém come por nós.
Se eu não comer agora o que eu preciso comer, o meu corpo fica fraco. Independentemente do quanto a outra pessoa queira me ajudar. Se eu não quiser pegar esse copo com água e colocar na minha boca, a outra pessoa não pode fazer por mim. Então, é a mesma questão. Você precisa se salvar daquela situação em algum momento. Às vezes, a princesa, ou conforme a gente está habituado a ver nos contos de fada da Disney, eu sempre falo sobre isso, precisa sempre de alguém que a salva, mas tem momentos na vida que você precisa se salvar. Essa foi a construção da nossa sociedade, entendeu? Que existia um príncipe para nos salvar. Isso é histórico. Quando você vai para as histórias infantis, né, de tempos atrás, o que é que você aprendia? Que sempre tem um príncipe lindo, maravilhoso, um cavalo branco para te salvar, gente. Mas essa estrutura, quem tem que mudar somos nós. Verdade. E também tem aquelas mulheres que se acomodam com a situação, elas acham normal estar passando por aquele desgaste. Isso. Eu vou deixar aqui, já está terminando, né? Está terminando, mas antes de terminar, vamos ouvir o comentário. Nela Portugal, desculpa, né? Ela também foi uma das convidadas para estar no nosso encontro, mas se encontra em Salvador. Então, fez a questão de deixar, né, o conhecimento dela também para nós. Vamos ouvir. Bom, a gente pode dizer que o direito penal clássico, ele sempre intervém tarde, ou seja, depois que o crime já aconteceu. Daí a importância da Lei Maria da Penha, porque ela traz uma inovação, que são as medidas protetivas de urgência, que antecipam a tutela do Estado, portanto, rompendo o ciclo de violência e impedindo que situações mais graves não venham a acontecer. Bom, essa comunicação ao Estado dos fatos, ela pode acontecer de diversas formas, talvez a mais conhecida delas seja se dirigir a uma delegacia da mulher para registrar a ocorrência, né, as famosas DEANs, mas também essa mulher vai poder se dirigir a qualquer delegacia territorial, ainda que naquela comarca tenha uma DEAN, porque às vezes o acesso, né, a uma delegacia da mulher é um acesso que está difícil ali naquele momento, é uma situação de urgência, ela precisa ir ao local mais próximo, né? Ela também vai poder se valer das delegacias digitais, ou ainda se dirigir ao Ministério Público, ou à Defensoria Pública, ou diretamente às varas de violência doméstica familiar contra a mulher, né? E todas essas vias, elas são gratuitas. O importante é que a mulher comunique ao Estado a situação de violência experimentada, vivenciada, para que possa ser rompido esse ciclo. Ela ainda vai poder contratar, caso ela queira, uma advogada para que ela formule o requerimento das protetivas ou ainda para que acompanhe, né, eventualmente, esse procedimento, para que ela se sinta mais segura, para que ela se sinta mais acolhida. Mas, como eu disse, o mais importante é comunicar os fatos, fazer isso da maneira mais segura possível, para que a gente tenha realmente a proteção e a prevenção de situações mais gravosas. Muito obrigada pela sua participação, doutora Daniela Portugal. Muitos beijinhos. Esperamos você aqui no encontro do Mentes Femininas. Então, já estamos bem na reta final. Na verdade, na reta, nem na reta. A gente queria falar, somos 30 minutos, gente. Sabe, o combinado foi 30, mas... mas não deu muito certo. É um assunto porque muito é um polêmico. assunto muito polêmico, com várias coisas para desmistificar, para compreender, e que nem chegamos à conclusão de fato, talvez, né, se o nosso público aceitar, a gente vai estar aqui de novo no encontro, né, das mentes femininas, porque aqui por que mentes femininas, antes de dar a palavra aqui às convidadas, o mentes femininas, porque eu acho que a mulher, ela tem uma mente criativa, ela tem uma mente, embora ela seja alguém que é frágil, a mulher é forte, no que se diz sentido de liderança. Não liderança no sentido de se opor ou de competir com os homens. Mas é que a gente tem essa habilidade de discernir, de arrumar, de organizar, de orientar. Verdade. Então, acho que o Mentes Femininas vem dessa vez aqui, através da LFTV, mostrar que mulheres também podem, pensam e sabem exercer o seu papel sem precisar sair do estereotipo que lhe foi definido, né? Porque temos essa luta da violência doméstica, a questão do feminicídio, a questão do racismo, mas não podemos nos esquecer que
muito antes dessas questões todas que são sociais, cada uma de nós é uma mulher. E precisamos, de fato, ter essa união, ter esse compreendimento de entender que nós precisamos sair dessa zona de conforto, né, de medo do que os outros vão falar, porque acho que isso é que faz com que tudo só piore, né? O medo excessivo do que os outros pensam, do que os outros falam, do que os outros vão achar de você. Então, acho que a mulher ela precisa se libertar quanto antes dessa necessidade de aprovação, de agrado, né? Porque eu sempre falo que o que me machuca não é bom para mim, o que me machuca não me faz bem, independentemente do quanto a outra pessoa queira que eu faça aquilo, tá? Me machucar. E se me machuca, eu prefiro me afastar. Isso não é imaturidade. Não. Pelo contrário, isso é responsabilidade conosco mesmo, porque a gente precisa cuidar do que está dentro. Responsabilidade emocional. Isso, emocional. Então, Mentes Femininas vem justamente para isso. A gente vai falar de política, a gente vai falar de vida amorosa, a gente vai falar de tudo, porque nós somos isso, somos potência, né? Somos o Mentes Femininas. Então, vou aqui me despedir, mas antes eu queria que deixassem uma mensagem, cada uma de vocês, um tempinho, para as mulheres e para os homens, né? Porque tem homens aqui, por exemplo, para esse programa acontecer, eu tô com 3 homens aqui. Se não fosse eles, eu não sei o que faria. Então, pronto. Agradeço desde já. E tem também uma mulher aí, que tá como câmera. Imagina, gente. Então, por favor, as vossas considerações, doutora Carla, Cristal e pastora Railda. Por gentileza. A primeira mensagem que eu acho que cabe muito, né, para todas as mulheres, para todas nós, não vamos nos limitar à questão da mulher, que inclusive eu tenho falado muito sobre isso, o lugar de fala. Eu acho que essa teoria de o lugar de fala limita, sabe? Eu acho que o lugar de fala é de todos os que se consideram cidadãos, sabe? Todos nós somos responsáveis pela vida socialmente falando. Então, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade e de dever, né, no bom andamento de tudo nas nossas vidas. Então, é muito complicado falar do lugar de fala. Mas eu acho que para nós mulheres é que elas acreditem no potencial que elas têm, né? Não permita que ninguém diga até onde ela deve ir ou até aonde vai o potencial dela, né? E todas nós temos grandes potenciais de vencer, de lutar, sabe? De conseguir chegar aonde se quer. Então, é muito importante isso, independente de raça, de cor, né? Um parabéns ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, né? Que é outro ponto também importantíssimo, né, que não é a raça que define nosso valor, nossa inteligência, nosso querer. A gente tem mesmo que lutar e estar em degraus cada vez mais alto, né? Enquanto negros, a gente precisa ter essa consciência também e fazer valer isso, né? Que nós fomos, na verdade, tirados de reinos. Foi de lá que nós saímos, né? Essa é a nossa história. Essa é a verdade. Essa é a verdade e a gente precisa fazer valer isso, né? Então, salve a consciência negra, né? Que também começa nos nossos lares. Justamente. Eu acredito muito que tudo saia de dentro da nossa casa, gente. Tudo que é de bom sai de dentro do seio familiar, né? Então, todo mal, né, causado a sociedade, ele nasce de um fruto familiar, sabe? Vivido de forma erroneamente. Então, eu acredito muito nisso, né? Até mesmo a nossa vida política, eu acredito que vai melhorar quando a nossa política em casa melhorar também, estiver saudável também. Verdade. Então, eu acho que esse é o caminho. Agradeço também que os Mentes Femininas brilhem, viu? Vai brilhar, com certeza. Cristal. Obrigada a todos, viu? As meninas, Dandan. Esqueci o seu nome, Léo, de propósito. Eu não esqueci o nome de Léo, não esqueci. Eu quero o nome dela, ó.
Negli. Negli. Foi Megli. Não, Megli, viu? É diferente. Aí é que eu consigo assimilar mesmo, porque é Ariel. Pois é, não esquece mais. Você vai ver, viu, Ariel? Não vai esquecer seu nome. Cristal, por favor. Gente, eu agradeço muito o convite de Aissa, estar aqui participando, me sinto muito honrada, estar ao lado de pessoas assim maravilhosas, doutora Carla, nossa pastora aqui, Raíssa, me sinto muito honrada mesmo. Raída. Me sinto muito honrada mesmo. E assim, o recado que eu gostaria de deixar para as mulheres é: se priorizem, se amem. Vocês são realmente a coluna de uma casa. Então, a coluna, para ela sustentar, ela precisa estar bem. Então, nunca deixem de se amar, nunca deixem de se priorizar. Se você estiver sozinha em casa, se você for solteira, se arrume para você. Não fique esperando ter alguém para poder fazer alguma coisa de bom para você. Você já é esse alguém. E você já é tudo de bom que você mesma poderia ter. E quero dar um salve também para todas as mulheres negras, porque o dia 20 é um dia simbólico, mas todos os dias nós precisamos também nos honrar. Por que eu faço esse chamado particular? Porque a nossa pele e o nosso cabelo, eles são muito bonitos quando as pessoas estão elogiando, quando as pessoas querem fazer até um marketing. Mas no dia a dia, a gente sabe o preconceito que a gente passa. Então nós precisamos ser cada vez mais amadas e mais valorizada pelo que nós somos de verdade. É isso aí. Pastora Railda, por favor. Agradecer também, né, as mentes femininas. Agradecer a todas. Muito bom estar com vocês. Foi uma experiência verdadeiramente muito boa. E a nossa Aissa, né? Agradecer também e os meninos que estão aqui nos ajudando. Eu sempre falo lá na igreja que as mulheres, elas são a alma de uma casa. E a doutora falou, né? Tudo começa realmente dentro de uma casa, porque vocês vão encontrar as suas identidades dentro das suas casas. Nós somos formados dentro da nossa casa, né? Então, assim, a mulher é a alma da casa. Você vai prestar atenção em algo. Quando o esposo chega dentro de casa, ele vai procurar sempre a esposa. Ele vai procurar aquela mulher. Quando o filho entra dentro de uma casa, ele vai procurar a mãe dele. Não é assim? Cadê minha mãe? Cadê... É muito difícil perguntar pelo pai e pelos outros, mas a mãe, que é a alma daquela casa, é a mãe que deixa, como vou dizer assim, a mãe aqui é a mulher, né? A mulher é aquela que deixa o ambiente mais bonito, mais cheiroso, mais decorativo, mais caprichoso, mais florido. É a essência da mulher. É a essência da mulher. Nós somos feitas assim, pelo próprio Deus. Então nós somos a alma do lugar onde nós estamos. Quando nós aceitamos isso, nós nos aceitamos. Independente da cor, do cabelo. Uma coisa que eu venho falando sobre a minha cor preta é que eu tenho que me aceitar. Eu tenho que me aceitar. Eu não tenho que aceitar rótulos de outras pessoas para dizer, você é negra, você tem o cabelo assim. Eu tenho que me aceitar da forma que eu sou. Minha filha passou por isso e eu tive que ensinar isso para ela. Então, o que eu deixo hoje é que mulheres negras, mulheres brancas, mulheres do cabelo black, do cabelo liso, do cabelo que for, vocês vão chegar onde vocês querem, né? Como? Buscando sempre as coisas da verdade, como foi dito aqui, a verdade está em Jesus, não tem outro. Né? Nós vamos conhecer a verdade e a verdade ela vai nos libertar. Eu só quero deixar aqui a palavra, está lá no livro de Samuel, nós vamos ver uma passagem muito boa que fala sobre Ana. Ana, ela entrou no templo, ela estava amargurada, ela estava aflita, estava atribulada de coração. A palavra vai dizer isso. E ela tinha, né, uma deficiência, que ela não podia ter filhos, e aquela mulher naquele tempo, ela era honrada a ter muitos filhos. Hoje, as mulheres não querem. Tem que colocar chip, né? Não, já era, o mundo tá cheio. Então, as mulheres não querem mais ter tantos filhos, né? Isso são os valores que foram se perdendo no decorrer da humanidade. Tudo bem. É escolhas. Então, assim, ela entrou no templo e ela estava amargurada de espírito, ela estava atribulada. E quantas mulheres estão passando isso dentro de casa, amarguradas, aflitas, tristes, com dependência emocional do outro, e eu não preciso do outro para ser feliz, eu preciso de mim.
Eu preciso de mim. A dependência emocional, ela fala do outro, ela não fala de você. Eu preciso falar de mim, eu preciso me aceitar. E o outro vai ter que me aceitar da forma que eu sou. O outro vai ter que me aceitar da forma que eu sou. Então, assim, é um assunto muito pertinente. Com muita desenvoltura. Muita desenvoltura, né? Esperamos, né, continuar, mas eu agradeço. E é isso que eu tenho para dizer para as mulheres, homens também. Sejam vocês. Aonde você for, você vai florescer. Em seu nome. Então, eu agradeço, né? Espero que abra mais a mente, tanto das mulheres quanto dos homens. E outra coisa, a menina, a Ana, ela vai entrar no templo e ela vai ser ouvida por Eli, que era o sacerdote. Aí entra agora a terapia em ser ouvida. É verdade. E a palavra vai dizer que quando ela conversou com ele, ela sentiu uma paz no espírito dela. Por mais nós temos Deus, Deus faz todas as coisas por nós e através de nós. Mas nós precisamos falar. E mais ainda, nós precisamos ser escutada, porque ser ouvida é uma coisa e ser escutada é outra. Eu preciso ser escutada. Eu preciso ser escutada pelo marido, pelo filho, pelas pessoas que estão perto. Então, Ana saiu dali, depois que ela conversou, que ela falou, fale, denuncie, não fique calada. É necessário. Necessário. E ela saiu dali já com o semblante dela diferente. E naquele mesmo dia, o Senhor abriu a madre de Ana através do relacionamento que ela teve com o próprio marido. Então, assim, falem, não se calem. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos nós. Em nome de Jesus, né? Amém. Muito bem. Eu é que agradeço a presença de todas vocês e das convidadas também que participaram, né, através do vídeo, dos comentários. Dizer que é isso que temos a oferecer para vocês. Conhecimento, intimidade. Por quê? Porque tudo acontece de dentro para fora. Nada acontece de fora para dentro. Então, se dentro você, mulher, conseguir construir a sua autoconfiança, a sua independência, que não é só financeira, mas também emocional e psicológica, então você vai ser, sim, essa mulher de poder, essa mulher de empoderamento feminino. E o Mentes Femininas fica por aqui, agradecendo a todas vocês que acompanharam esse programa e prometemos voltar. Até a próxima.